E eu quero agradecer ao pastor Ricardo, o privilégio de trazer a palavra. Creio que não tenho feito muito isso mais, já há algum tempo, mas Deus tem algo para o nosso coração hoje. Deus tem algo para o coração de quem veio, Deus tem algo para o coração de quem está assistindo pela internet. Então abre o teu coração e recebe a palavra do Senhor. E viva o transbordar de Deus hoje. Viva esse transbordar. Vamos tirar o transbordar da boca e da mente e deixar fluir no nosso coração. Você está entendendo isso? Dá um amém aí, querido. Amém. Abra a tua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos pequenos. Não sou muito prolixo, não. Sou bem conciso, então não vou passar muito da hora. Só umas 3 horas, fica tranquila. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. A partir do verso 35. Então nós vamos ler do 35 ao 41 e vamos emendar no capítulo 5, mais 5 versículos. Capítulo 5 até o versículo 5. Tá? É a continuação aí, sem interrupção de capítulo. Então, Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estás tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeia, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Feche teus olhos, Pai querido e eterno. Colocamos agora o nosso coração sobre o teu altar, Senhor, para que tu venha aplicar a tua palavra, Senhor. Queremos sair daqui edificados na tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, nos despojamos de todo o nosso eu, de tudo aquilo, Senhor, que possa nos impedir, ó Deus, de receber um transbordo nesta noite. Assim nós te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, Marcos está narrando uma epopeia aqui dos discípulos, né? Alguma coisa sobrenatural. Por quê? Aqueles homens haviam trabalhado arduamente durante todo o dia. Eles estavam cansados. Eles estavam trabalhando para o reino. Durante todo o dia eles estiveram curando, estiveram ministrando, estiveram ali envolto de gente, apertando, dando conta dos seus afazeres. Mas acontece uma coisa engraçada, quando vai chegando a noitinha,
qual é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça? De todo mundo, inclusive do pastor. Estou cansado. Agora caía bem o quê? Um sofá. Um tal de puff. Tem um companheiro nosso que se chama Puff. Não sei porque o nome é Puff. Não sei se a gente coloca o pé com muita força e faz puff, um barulho. Mas é o nome daquele objeto. Todo mundo deseja no final de um dia cansativo depois dos nossos afazeres. Mas às vezes temos que fazer alguma coisa. Às vezes Deus tem um propósito diferente. Às vezes Jesus está falando assim para a gente: olha, peraí, está cansado? Agora atravessa o mar. Preciso de você em Gadara. Preciso de você na igreja hoje. É aquele dia que você não quer ir, sabe de uma coisa? Quarta-feira tem culto, mas quinta também tem. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar. Choveu muito essa semana, lá ainda está com um resquício de lama. Eu acho que eu não vou não. Está dando na televisão toda hora que vai chover. Isso afasta as pessoas. O que acontece é que muitas das vezes não nos superamos. O tema dessa mensagem é vivendo superação. Por quê? Porque superação significa passar por cima. Superação significa ir além, superar a expectativa, subjugar, dominar alguma coisa. Às vezes precisamos fazer isso tudo conosco. Superação de de um dilema, de um preconceito, que são aqueles conceitos estabelecidos que nós vamos recebendo. Então tudo isso vai sendo armazenado na nossa mente e nós precisamos viver uma superação. Vou dizer um segredo para você: não existe o transbordar sem superar. Vou repetir, guarda isso. Não existe transbordar sem superar. Sabe por quê, querido? O próprio nome já diz. O transbordar significa que você encheu, que você não cabe mais. E nós, seres humanos, nós gostamos de armazenar. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Quem entra aqui no mercado e compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne que não precisa? Tem na tua casa. Já tem na tua casa arroz, tem feijão, tem macarrão, mas tu passou assim, tu olhou. Não é só com gêneros alimentícios não, com roupa também. Você passa, olha e fala assim: gente, eu tenho 859 calçados lá, sapato. Aquele sapato é tão bonitinho, eu acho que eu vou comprar. Depois você fala, pensa, não, mas eu não preciso. Mas se acabar, eu vou perder. E aí você compra. E você compra por quê? Porque nós temos sede de armazenar, de guardar, de reter. E o pastor Ricardo falou aqui: aquilo que Deus derrama sobre nós é para que transborde, para transbordar para a tua vizinhança, para a tua casa, para transbordar para a tua família, no teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, na igreja. Precisa haver esse transbordamento. Então, mas nós fomos criados para armazenar. Eu lembrei de uma coisa muito interessante, que até hoje, alguns da minha época, da minha idade, bom, eu sou bem novinho, né? Mas da minha idade, geralmente faz a mesma coisa que eu faço. Porque nós fomos criados numa época da inflação muito alta. Embora que estamos vivendo aí um fantasma de uma inflação já de 2 dígitos, mas eu convivi com inflações de 3 dígitos, quase, no Brasil. Aqui no Brasil, 1981, 1982, então você recebia o salário, corria no mercado e comprava tudo de alimento.
Porque hoje, se o feijão era 5 cruzeiros, R$ 5, amanhã ele custava 8. Aí você ia lá, comprava o máximo que você podia. E essa cultura vem passando, né? Os pais passam para os filhos, nós vamos passando essa cultura do armazenar. No mundo espiritual vamos viver na mesma coisa. Deus derrama uma graça sobre você e você retém. Você não fala para ninguém, você não abençoa ninguém, você não levanta a mão para ninguém, você não consagra nada, porque você retém. Nós fomos acostumados. Então o primeiro transbordar vai acontecer na nossa vida quando nós aprendermos a nos superarmos. Superar a nós mesmos. Superar os nossos próprios dilemas. Superar as nossas próprias travas. E o texto nos ensina algumas lições tremendas. A primeira grande lição é que para viver superação, para você poder entrar na área do transbordo, você precisa aprender a passar para o outro lado. Olha só, você precisa passar para o outro lado. A ordem que Jesus dá no versículo 35 para aqueles homens cansados, aqueles homens que estavam querendo ficar parados, agora descansar, sentar no sofá, botar o pé no puff. Gente, vem cá, vamos entrar no barco, vamos passar para o outro lado. Passar para o outro lado. Tem momentos que Jesus vai falar para você assim: parou, não faz mais isso não, agora eu quero que você faça aquilo ali. E você vai questionar, você vai dizer: eu estou cansado, eu não consigo fazer isso, eu não tenho talento. Existe uma coisa dentro da igreja que eu acho muito engraçado: esse não é o meu ministério. Né, pastor Ricardo? Irmão, vem aqui orar, esse não é meu ministério. Estou precisando de alguém para ir visitar comigo. Esse não é meu ministério, teu ministério. Jesus está te chamando para passar para o outro lado. Para você rasgar o teu coração e falar assim: Senhor, derrama graça, mas tanta graça, Senhor, que vai transbordar por onde eu passar. Eu quero viver isso. Então é melhor a gente obedecer. Aqueles homens obedeceram. E a cada um de nós, Deus está chamando nesta noite: você vai passar para o outro lado. Dá um glória a Deus aí, querido. Fala assim: eu vou passar para o outro lado. Mais alto: eu vou passar para o outro lado. Eu não sei qual é o outro lado que você vai passar. Você vai orar, no final do culto nós vamos orar, e você vai enxergar, Deus vai te revelar o outro lado. Eu tenho um outro lado da minha limitação, tenho um outro lado da minha crítica, tenho um outro lado da minha visão, tenho um outro lado da minha incredulidade, tenho um outro lado da minha frieza, tenho um outro lado da falta de perdão. Eu vou passar para o outro lado, eu vou me superar, eu vou passar para o outro lado. Oh, glória! Eu entendo o apóstolo Paulo, um dos textos mais lindos da palavra. Eu gosto desse texto, Filipenses capítulo 13, versículo 13 e 14. É um versículo que você tem que guardar no teu coração. Porque o texto diz assim: irmãos, quanto a mim, não me julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, que esqueço-me, ou esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando as que estão diante de mim. O apóstolo Paulo está falando assim, gente, olha o que o apóstolo Paulo falou. Sabe de uma coisa? Eu quero deixar essa margem aqui, eu vou passar para o outro lado, agora eu vou para o outro lado. Jesus está mandando. E ele continua e fala assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Queridos, em nome de Jesus, viva esse transbordar, sem mancha, sem medo, sem problema no teu coração de dizer para o irmão que ama o irmão, que perdoa o irmão. Nós precisamos fazer isso. A igreja precisa viver
essa novidade. Nós estamos saindo, afinal de contas, de uma pandemia. Ainda não saímos. Muitos perderam, muita gente. Eu fui, durante talvez uns 8 meses, só ouvia falar de pandemia. Nada acontecia com alguém que eu conhecia. E eu chegava até a falar, isso é mentira, isso é exagero. Não acontece nada, não. Isso é uma gripe, gente. Mas em 2 ou 3 meses eu perdi mais pessoas conhecidas, pessoas novas, pastores amigos novos que morreram com 43. Gente que eu fiquei, assim, totalmente arrebentado. Eu precisei me superar. A ponto de que quando contraí o Covid em novembro do ano passado, eu falei, agora eu vou morrer. Fiquei com 30% do pulmão tomado, falei, agora eu vou. Estava até me despedindo. Mas vivemos, superamos. Deus, não era hora. Não, você ainda tem mais um pouco para fazer. Passa para o outro lado agora. Agora você vai orar mais. Agora você vai vigiar mais. Agora você vai ter mais fé. Agora você vai progredir naquilo que eu te chamei. Passa para o outro lado. O que você já fez, já fez. Não fica olhando para trás. Antigamente eu fazia. Antigamente eu jejuava. Antigamente eu orava. Não, Jesus está querendo agora que tu passe para o outro lado. Dá um glória a Deus aí, querido. Para viver superação, segunda coisa que você vai fazer, em nome de Jesus, você não se intimide pelo que tu vai encontrar do outro lado. Aqueles homens foram, olha só, já uma dificuldade, um mar revolto, uma tempestade, eles já estavam ali, a proximidade do naufrágio, da morte, talvez tenha sido algo real, algo forte. Eu acho que, se não tiver ninguém aqui que serviu na marinha, ou marinheiro, ninguém aqui experimentou um mar bravio, né? A gente só em filme, mas deve ser um negócio aterrorizante, né? E aqueles homens experimentaram aquela sensação de morte. E agora, ao pisar em terra firme, a primeira coisa que eles veem é um endemoniado partindo para cima deles, forte pra caramba, quebrava corrente, quebrava cadeados, nada, a Bíblia está dizendo, nada amansava o cidadão. O cidadão estava louco, com fome, faminto. A Bíblia diz que tal qual o filho pródigo, ele queria comer bolotas de porco, comida de porco. Era uma pessoa sem nenhum tipo mais de identificação com um ser humano. Totalmente tomado pelo espírito imundo. E é uma representação muito clara para nós do que podemos encontrar do outro lado. Às vezes não queremos ir para o outro lado, porque o outro lado não é mostrado para nós. Nada é mostrado para nós. Jesus fala assim, olha, atravessa para o outro lado, porque eu vou te usar lá do outro lado. E você fica assim, não, mas o que eu vou fazer lá do outro lado? Aquele outro lado lá é Miami, por acaso? Aquele outro lado lá é Nova York? Aquele outro lado lá, não, aquele outro lado lá tu vai encontrar a violência, aquele outro lado tu vai encontrar a pobreza, aquele outro lado você vai encontrar a enfermidade, talvez daquele outro lado você encontre até a morte. Mas Jesus está mandando você se superar. Se supera, eu te chamei para transbordar, agora vai para o outro lado, porque tu és sal, tu é alguém que eu te chamei para fazer a diferença. Você acredita nisso? Amém? Algum tempo já que me incomoda o fato de lermos Mateus capítulo 5, versículo 13, sem impactar em nada o nosso coração. É verdade. Talvez eu esteja exagerando um pouquinho,
Mas o texto diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Meu Deus! Toda vez que eu leio isso, eu fico pensando assim: eu sou sal da terra. Toda vez que eu vou fazer algo, eu pergunto: eu sou o sal da terra. Toda vez que eu passo para o outro lado, eu falo: lá eu tenho que salgar muito. Toda vez que eu vou falar com alguém, às vezes você erra, querido, mas você para e pensa assim: eu sou sal. Eu tenho vivido como sal. Eu tenho transbordado como sal. Eu tenho sido essencial como sal na vida da população. Se tu conseguir, através de um autoexame, olhar e falar assim: verdadeiramente, eu ainda estou longe, mas eu continuo sendo sal. Eu posso até errar, mas eu sou sal. E Deus vai continuar me usando. Queridos, eu fiz uma constatação algum tempo atrás, muito interessante, que foi assim: numa rua, onde a tua casa está hospedada, a tua casa tem que ser a mais requisitada. Você tem que ser o mais requisitado da casa, da rua, de tudo que é lugar. Se acontecer isso, você está sendo sal. Se as pessoas começarem a te evitar, fugir de você, falar entre os dentes, falar mal de você, o teu sal está meio devagar. É um sal light, aquele sal light, né? Pouco sódio. É verdade, querido. Estou falando uma coisa para você começar a pensar quando sair daqui. Como é que eu tenho me comportado? Os meus vizinhos me detestam ou me amam? Outro dia um camarada, um garotinho, pegou um carro para lavar. Um garotinho mesmo, de 12 anos de idade, pegou o carro do cidadão lá para lavar, num lava-jatozinho que ele está montando. E ele pegou o carro lá e invadiu, sem saber dirigir. O rapaz, eu acho que não sabia, deu a chave para ele, ele entrou dentro, destravou o carro desceu a rampa assim, foi lá no meu portão, de manhã, isso 8 horas da manhã, bateu no portão, bum, amassou o portão, amassou meu carro, e aí, na mesma hora, menos de 1 minuto depois, meu telefone estava tocando: seu Luzimano, bateram no seu portão, destruíram o seu portão, destruíram o carro. Eu falei: assim, é o meu vizinho. Meu vizinho, todos os dias, faz uma declaração de amor para mim. Nós precisamos ser sal. Eu parei de comprar carro branco, porque todo mundo ia na minha casa. Eu era o único carro do bairro que tinha gasolina. O único. Fulano passou mal, vai na casa do pastor: pastor, você pode levar minha mãe no médico? Pode levar meu cachorro, mordeu o vergalhão, pode levar no veterinário? Vamos, de madrugada, qualquer hora. Bota no carro, leva. Eu falava assim: Jesus, eu fui na casa de fulano, mas não tem gasolina. Fui na casa de fulano, não tem gasolina. O senhor tem gasolina? Tem, cara. Vamos lá, tem gasolina, vai lá. Vamos lá, gente. Olha, isso é sal. É fazer a diferença. É transbordar aonde você mora. Sabe por quê? Porque você faz uma coisa e aí o garotinho falou assim, olha só, o garotinho falou assim: moço, pastor, eles me chamam de pastor, né? Ninguém sabe meu nome, é pastor. Pastor, eu vou trabalhar aqui para pagar o seu portão. Aí eu falei: você tem dinheiro, rapaz? Eu vou trabalhar, os carros que eu lavar, eu pago o seu portão. Eu falei: não, você não pode pegar carro mais de ninguém. Não pega mais carro de ninguém, porque olha o prejuízo. Seu pai vai pagar o carro da pessoa ali, você teria que pagar o portão aqui. Ah, sim, tá bom. Aí deixei para lá, ele foi para lá, e aí hoje eu saio de casa, tem 4, 5 garotos adolescentes sentados na minha calçada. Oi, pastor, tudo bem, pastor? O senhor é bonito, pastor, o senhor parece com Jesus. Aí eu: muito obrigado. Eu vou embora, vou para lá, volto. No outro dia, quando eu encontro eles, tem 4, 5. Pastor, o senhor parece com Thor.
eu brinco, Gente, precisamos ser sal. Repete comigo, fala, eu preciso ser sal. Mais uma vez, eu preciso ser sal. Quando você começa a exercitar a tua vida de sal, você vai começar a superar as dificuldades. Você vai passar para o outro lado e vai começar a exercitar agora o sal. Vai transbordar sal. A terceira e última coisa, para você viver superação, é necessário também que você tenha, além do enfrentamento do que vai vir ao passar para o outro lado, a ciência de que você não vai ser tão importante assim. Que Deus não te chamou para ser o bam, o rei da cocada preta. Não, ou da cocada branca. O rei da cocada. Não. Aqueles homens quase morreram. Atravessaram um mar revolto, cansados. Quando chegaram lá do outro lado, enfrentaram um endemoniado vindo para cima deles violentamente. E Jesus vai e expulsa o demônio. Só isso. O que Jesus fez mais em Gadara? Nada. Em Gadara, Jesus só libertou aquele homem. Deus às vezes está te chamando para você enfrentar um grande dilema na tua vida, um grande problema na tua vida, para atravessar uma grande dificuldade, sendo sal, se conservando como sal, para chegar do outro lado, fazer uma coisa só. Uma coisa que o Senhor quer te fazer. Sabe, às vezes nós falamos assim, não vou não. Não vou não. Lá tem muita gente boa. Né, pastor Ricardo? Não vou não. Lá tem muita gente boa para fazer. Eu não sei fazer isso, eu não vou nem aprender, não vou nem tentar. Ah, não quero não. E tá, se fosse para fazer mais coisa, eu até iria. Mas para fazer uma só. Eu sou músico. Eu passei a vida todinha tocando. Eu cuidei dos meus filhos, eu eduquei a minha família toda, meus filhos, com música. Sou música a vida toda. E tinha um maestro, quando eu entrei na Força Aérea em 81, que ele falava assim, olha, eu gostei da música e quis ser músico um dia, porque eu fui assistir uma orquestra tocar. E aquela orquestra eu fiquei fissurado, porque eu vi um cara segurando 2 pratos metálicos grandes, muito grandes. E ele parecia que ia bater, aquele homem parecia que ia bater aquilo, e eu fiquei querendo ouvir aquele barulho que ele ia fazer, eu era novo. E eu fiquei ali olhando, e ele se preparou todo, olhava a partitura e fazia assim, vai ser agora. E ele nada, e passou a música, 5 minutos, 10 minutos de música, e já no finalzinho, pá, no finalzinho, pá, aí ele, pá. Aquele homem, durante um concerto, deu apenas uma nota. Tocou apenas uma vez. Mas sem ele, aquilo não seria completo. Sem ele, aquilo não seria o essencial. Ou essencialmente lindo, faltaria alguma coisa. Deus está te chamando agora para viver superação. Superar você mesmo. Atravessar através de uma grande dificuldade, um grande mar. Sendo sal. Continuando sal, chegando lá do outro lado, você vai continuar enfrentando dificuldade, vai continuar enfrentando dedos, enfrentando acusação, enfrentando olhos, mas tu vai fazer uma coisa, porque Deus vai te usar. Lá do outro lado, você vai transbordar e Deus vai se fazer presente. Você está entendendo isso? Dá um glória a Deus aí.
Dá um aplauso para o Senhor aí, bem forte. Glória a Deus. Eu vou te convidar a ficar em pé agora, porque nós vamos orar. Se o pastor Ricardo me permitir, eu quero fazer uma oração com você, igreja, em nome de Jesus. Porque às quartas-feiras, Deus colocou no coração do pastor Ricardo viver o transbordo. Levar a igreja a experimentar esse transbordo. O transbordar. Mas se precisa de coragem para transbordar. O texto diz que você pode entrar com água lá rasinha no pé. Tem gente que entra com água no pé, nos dedos, nos artelhos ali, e fica ali, fica bem. Fica com ela ali, não transborda nada, passa a vida todinha. 30 anos dentro da igreja. Geralmente são os mais críticos, são aqueles mais duros, mais pesados. Mas você também pode chegar até água no joelho. Você pode, num arrobo, chegar com água até os ombros. Mas Deus está te chamando nesta noite para você mergulhar de cabeça no Espírito de Deus. Mergulhar no Espírito de Deus e falar: Senhor, olha só, até hoje eu vivi assim, agora eu quero viver uma realidade. Eu quero transbordar tanto que aonde eu chegar eu vou falar de Jesus. Aonde eu chegar eu vou falar da bondade do Senhor Jesus. Eu não quero ser mais um crente de carteirinha, eu quero ser um crente de direito. Um crente de fato, um crente que vai influenciar toda a minha geração, toda a minha geração, toda a minha casa, toda a minha família vai falar do amor de Deus, porque eu vou transbordar. Você está disposto a fazer isso? Dá um glória a Deus aí. Então abra a tua boca, vamos louvar o Senhor então, e logo em seguida nós vamos estar orando, colocando